Antes da gente começar o vídeo, eu queria convidar você a entrar lá no nosso perfil no TikTok. A gente está lá no novo aplicativo de vídeos, né? E os filmes e as séries que a gente não for falar aqui no canal, com uma crítica mais abrangente, como essa que você vai ver daqui a pouco, você vai poder encontrar algum comentário lá no nosso canal do TikTok. Para você achar a gente lá é só digitar 5 tons, tudo junto que você acha no nosso perfil. Tá lá o nosso logo, né? Aquele logo com a nave espacial. Você vai encontrar o nosso conteúdo lá. Muita gente já está cansada de filmes sobre a Segunda Guerra Mundial. É um período na história que já foi explorado de quase todas as maneiras possíveis, de filmes super dramáticos, pesadíssimos, como A Lista de Schindler ou O Resgate do Soldado Ryan, ambos do Steven Spielberg, né? E também a gente tem aí outros filmes, como A Vida é Bela, o Jojo Rabbit, que tem uma abordagem um pouco ali da comédia dramática, né? Como a gente conhece. Só filme leve. Só filme leve. Apesar da importância histórica do momento, é natural que muita gente já esteja saturada de tantos filmes sobre a mesma época. O Lucas, por exemplo, é um deles que já não aguenta mais ver filmes sobre a Segunda Guerra Mundial, né? Não mesmo. Então. Mas a Netflix está lançando nessa semana mais um filme sobre o período e que surpreendentemente faz um retrato pouco conhecido da Segunda Guerra. O filme é O Soldado que Nunca Existiu e é baseado no momento real na disputa dos aliados para vencer o temido eixo do mal formado pela Alemanha, pela Itália e pelo Japão lá na Segunda Guerra. Mas que parece, na verdade, ter saído de um filme de espionagem por causa da história que parece bastante absurda. Mas a gente precisa ressaltar aqui nesse vídeo que aconteceu de verdade. O filme se passa em 1943, quando os países que lutavam contra o eixo tentavam avançar para finalmente acabar com a guerra. E para isso eles precisavam usar todos os artifícios que eles tinham à mão, né? Tudo que estava disponível para que eles pudessem aí conseguir vencer essa guerra. Então a gente, o espectador, né, é apresentado a 2 oficiais de inteligência britânicos, o Ewan Montagu e Charles Cholmondeley. Só os nomes complicados, né? Tá certo, tá certo, é isso mesmo. Eles são interpretados pelos Colin Firth e pelo Matthew Macfadyen. E que tem aí, os dois tiveram, na verdade, uma ideia bastante diferente para tentar convencer os inimigos de que eles planejavam invadir a Grécia e não a Sicília, como era o plano original. Cabe dar um contexto histórico aqui. Naquele ano, em 1943, os alemães conseguiram descobrir os planos dos aliados, já que eles estavam planejando invadir a Itália, né? Os aliados estavam querendo invadir a Itália, que então fazia parte dos aliados de Hitler, através do Benito Mussolini, o pai do fascismo. Os aliados precisavam dar um jeito de dissuadir os alemães de que essa invasão aconteceria. E para isso eles precisavam plantar a notícia falsa de que a invasão na verdade aconteceria na Grécia. Então, na verdade, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que achar uma forma de convencer os alemães de que eles não estavam pensando em entrar pela Itália, eles vão entrar pela Grécia, enquanto eles realmente estavam tentando entrar pela Itália. Esses 2 oficiais então têm uma ideia. Plantar, né, entre aspas, um cadáver em terras inimigas, vestido com roupas militares, portando informações falsas sobre a suposta invasão da Grécia. O plano era fazer com que esses papéis, né, esses documentos, caíssem nas mãos dos oficiais alemães, que passariam então a acreditar de verdade que os aliados entrariam não pela Itália, enquanto na verdade eles estariam realmente indo para lá. O Ewan e o Charles montam então uma equipe de porão com outros militares para encontrar o cadáver perfeito e montar uma história que fosse convincente para este pessoal, né, para essas pessoas, né, que receberiam essa informação falsa. O morto então ganharia uma nova biografia com detalhes da sua vida pessoal e da sua suposta ascensão nos meios militares do Reino Unido, e isso serviria como uma isca em uma praia da Espanha, que então era aliada da Alemanha, para jogar o exército de Hitler e todo mundo que estava com ele em uma armadilha. Tudo isso foi feito, obviamente, com a autorização do famoso Winston Churchill, que foi o primeiro-ministro da Inglaterra, né, do Reino Unido, e depois tornou-se aí conhecido por ser um dos grandes heróis da Segunda Guerra Mundial. O Soldado que Nunca Existiu tem ótimos pontos, né? O filme tem ótimos pontos, principalmente porque faz a gente acreditar na tensão envolvida para concretizar esse plano absurdo, que praticamente é uma fake news jurássica plantada para convencer o alto comando alemão de uma coisa que não ia acontecer nunca. O filme avança nos detalhes da criação da identidade desse falso militar e como a equipe chefiada por esses 2 oficiais também tem as suas dúvidas se esse plano daria certo. E isso
gera atenção para a história toda. Porque a gente descobre, né, que se essa história, se essa ideia não der certo, toda a estratégia dos aliados pode vir por água abaixo. Então é um momento realmente de grande tensão e que não é tão conhecido assim do público, né? É uma história que não é tão visível assim, apesar dela já ter sido adaptada antes, mas daqui a pouco a gente fala sobre isso. Claro, a gente sabe que os aliados ganharam a guerra, a gente sabe que o Mussolini teve o corpo pendurado de cabeça para baixo em praça pública e que o Hitler atirou contra a própria cabeça pouco tempo depois disso. Mas o legal desse filme é mostrar que não foram apenas as grandes ações militares que venceram a Segunda Guerra, mas também essas atitudes inusitadas, né? Essas pequenas coisinhas inusitadas que foram determinantes para que os aliados ganhassem a guerra e derrotassem o exército de Hitler, que até 1941-42 eles ainda eram, né, um grande exército a ser batido. Como cinema, o Soldado que Não Existiu é interessante mais pela qualidade dos atores envolvidos do que pela sua técnica. Muitos dos atores que aparecem nesse filme são bastante conhecidos, em especial, por exemplo, o Colin Firth, né, que é vencedor do Oscar e que dispensa maiores apresentações, porque todo mundo conhece o Colin Firth, não tem como você dizer que não conhece. Pelo menos um filme você já viu dele. O restante do elenco também pega muita gente famosa do Reino Unido, coloca em pequenos papéis. Então, você que está assistindo e você gosta do cinema britânico, você pode olhar esse filme e ficar pensando, eu conheço esse rosto, eu sei quem é. Posso não saber o nome, mas eu sei quem é. E provavelmente você conhece mesmo. A direção desse filme ficou a cargo de John Madden, que é um técnico bastante competente, inclusive. No currículo dele, ele tem apenas uma mancha. Ele tem um currículo bom, mas ele tem uma mancha só. Chama-se Shakespeare Apaixonado, que é o filme pelo qual ele foi indicado ao Oscar de melhor diretor. O Lucas já tá fazendo assim aqui, ó. Mas sabe por quê? Porque esse filme envelheceu como leite no sol. É horrível. Você assiste hoje, ele é muito... Na época ele já não era muito bom, hoje ele é ruim. Fora a birra que a gente, que é brasileiro, tem com esse filme por causa da Gwyneth Paltrow, né? Que roubou o Oscar da Fernanda Montenegro em 99. Roubou mesmo. Roubou na cara dura. Isso aí é um atentado, praticamente. Como é que a gente vai esquecer uma coisa dessa? Não tem como. Mas aqui nesse filme, John Madden apresenta um trabalho até que é competente, que peca apenas pelas tentativas de açucarar essa narrativa, colocando um romance sem necessidade no meio, usando uma trilha sonora que vai ali naquele limite do piegas, né? Vai ali quase ultrapassando a linha e se tornando uma coisa brega. E um enredo muito lateral sobre um dos irmãos do Ewan, né, que é interpretado pelo Colin Firth, que sinceramente não acrescenta nada pro filme e nem pra tensão que o filme pretende criar pra gente. Mas uma das coisas legais neste filme é o uso de um assistente do Ewan como ponto central da narrativa e que serve como nosso guia dentro da história. É como se fosse um narrador mesmo. Esse assistente se chama Ian Fleming, que aqui é interpretado pelo Johnny Flynn. E que depois, você provavelmente, né, se ouviu esse nome, você já deve saber quem é Ian Fleming, porque ele foi depois se tornando um escritor de sucesso e ele criou um certo personagem que quase ninguém conhece, um cara chamado James Bond. E isso também não é invenção não, o Fleming realmente trabalhava como assistente do oficial que criou todo esse plano e certamente, né, como a gente vê no filme inclusive, ele usou muito dessa experiência para criar alguns dos personagens bem famosos dos livros de James Bond que ele escreveu depois. Como roteiro, o filme é esquemático e até meio quadrado, mas isso não impede de ser uma boa diversão, uma diversão bastante interessante para quem gosta de acompanhar histórias tensas, que também de certa forma são divertidas, porque alguns dos personagens aqui acabam sendo engraçados, não sei se involuntariamente engraçados, mas por causa desse enredo que é um tanto quanto bizarro que é apresentado pra gente. Vale muito assistir esse filme, porque os pequenos defeitos dele não são muita coisa quando são comparados com as suas grandes qualidades, que são boas atuações, uma história surreal que mistura tática de guerra com espionagem e que se torna ainda mais incrível por ter acontecido de verdade. Bom, por hoje é isso, muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui, a gente se vê nos 5 tons. Um abraço pra você e até logo. Beba água. Não esqueça de beber água, sempre muito importante.